Nós temos um tema para hoje, pode projetar para a gente aí. Vamos lá, leia comigo. Quebrando. Diga assim: Deus me ungiu essa noite para quebrar sentenças em Cristo Jesus. Lembre-se, Jesus ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, lá no finalzinho ele vai dizer: sem mim nada podes fazer. Então, para quebrar sentenças, sem Cristo é impossível, com Cristo tudo é possível, amém? Então existem algumas coisas que Deus quer poder liberar a partir desse momento na sua vida. O texto é o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 4, a partir do seu verso número 12. Esse texto diz o seguinte, a partir do versículo 12 do capítulo 4: Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem esperava, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar um homem na cidade, de dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli, da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos Ófni e Finéias foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Versículo 18: a fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era já um homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, próxima do parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que o seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Versículo 21, é um texto longo, mas para abençoar a sua vida, diz: mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada por causa de seu sogro e de seu marido. Até aqui Deus fala conosco. É o que eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar através desse texto e falar aos nossos corações. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Se você crê, levanta uma das mãos para o céu e diz: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Esse texto narra quando os filisteus vencem uma batalha e a arca da aliança ela é levada pelos filisteus. Eu gosto desse texto porque em outras batalhas, quando a arca da aliança chegava, que simbolizava a presença de Deus, automaticamente, quando essa arca chegava, o inimigo, os filisteus olhavam e temiam.
porque a vitória era dada porque a arca da aliança se fazia presente no arraial do combate. E a gente entende muito bem esse texto, mas a gente compreende também que num belo dia em que os filisteus se projetam para combater o povo de Deus, se levanta lá um filisteuzinho qualquer e anuncia para o povo filisteu que temia até aquele dia, dizendo: a arca da aliança está no ambiente, mas o Deus da arca não está. Então a presença de Deus através da arca se fazia em todas as vezes que eles obtiveram vitória. Só que Hófni e Finéias, eles prevaricaram, eles erraram várias vezes. Então aquele filisteu se levanta para dizer o seguinte: hoje nós venceremos essa batalha, porque, se eu repetir, a arca da aliança está no arraial, mas o Deus da arca não se faz presente com eles. Pode ser que eu carregue a arca, pode ser que eu ache que estou conduzindo a presença de Deus, e o Deus que se faz presente estará ausente. E aí os filisteus tiveram ímpeto, venceram aquela batalha. No meio do caminho, Hófni e Finéias, os filhos do profeta, foram os primeiros a morrer. Eles acharam que seriam poupados novamente, mas Deus estava dando um basta. Me ajuda, Deus estava dando um basta. E com isso, alguém precisava levar a notícia a Eli. A Bíblia diz que Eli, o sacerdote, já tinha 98 anos de idade, era obeso e já não enxergava mais. Mas eu gosto desse texto lá no versículo de número 13, porque no verso de número 13 eu consigo entender que quando chegou Eli, quando aquele homem que veio trazer a notícia chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Eli perdeu no decorrer da sua trajetória ou a intimidade com Deus, algumas coisas que só Deus tinha o poder de dar ao sacerdote. Já havia naquele momento, ou já estava sendo escolhido um sucessor, alguém para substituí-lo, que era Samuel. Mas com tudo isso, no final da sua trajetória, o coração de Eli tremia pela ausência da arca de Deus. Ele estava temendo que algo acontecesse com a arca de Deus. E o texto nesse versículo ele é muito claro, porque diz que o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. De repente entra um cara na cidade, ou seja, Eli percebe que alguma coisa diferente estava acontecendo. Ele percebe que algo diferente se manifestaria naquele dia. Vem um benjamita e traz um relatório. Sabe, amados, se tem uma coisa que eu aprendo no Evangelho, é que existem pessoas que muitas das vezes vêm para trazer um relatório de notícias desagradáveis, e o benjamita é aquele separado para dar a notícia ruim. Dar a notícia ruim realmente é muito, muito péssimo. E ele vem com esse relatório, ele chega diante de Eli, e antes de chegar em Eli, ele conta para a cidade o que aconteceu. A cidade, como diz o texto, ela se prorrompeu em gritos, em alarmes. E Eli observa no versículo 14 os gritos, e ele pergunta que alvoroço é esse, porque ele já não enxergava mais. Ele percebe que algo estava acontecendo, e aquele benjamita, ele precisa trazer um relatório. O relatório do benjamita é algo pesado, porque ele diz: olha, meu senhor, os filisteus destruíram tudo. Os seus filhos Hófni e Finéias foram mortos por eles, e levaram a arca da aliança. Naquele exato momento, Eli sofre com aquilo.
Algumas pessoas, elas querem denegrir Eli por algumas coisas e pela omissão como pai, por não ter corrigido Hófni e Finéias, que eram seus filhos, da forma que deveria. Mas esse texto começa a me ensinar algumas coisas. Eu tive um pastor amado que ele dizia algo e que eu nunca mais me esquecerei. Um dia ele me pegou e disse: Alexandre, coração humano é terra que ninguém pisa. A gente olha para a história de Eli e muitas das vezes a gente não consegue compreender ou entrar dentro do coração de Eli no final da sua vida e tentar entender como ele de fato estava. Eli estava completamente quebrado, Eli estava completamente despedaçado. Eu volto a dizer, com 90 e tantos anos, já obeso, uma dificuldade enorme. Eli está sentado na beira do caminho, talvez aguardando ou esperando alguma coisa boa, alguma notícia boa. Só que a notícia não chega, e precisa ter alguém para levar essa notícia. Diz o texto que, no versículo 15, que Eli tinha a idade de 98 anos, e os seus olhos já haviam cegado, porque não podia ver. O versículo 16, ele diz o seguinte: disse um homem a Eli: eu sou daqueles que saí da fileira. Eu estou aqui tentando simplificar o texto. E hoje mesmo, e perguntou-lhe Eli: o que sucedeu, meu filho? E aí ele dá o relatório. Então respondeu o que trazia as novas: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos Hófni e Finéias foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. O versículo de número 18 mostra que Eli não estava sofrendo pela morte dos seus filhos. Eli, deixa eu repetir isso, que isso é importante. Eli não estava sofrendo pela morte dos seus filhos, porque quando um pai ou uma mãe não repreende os seus filhos, ele assina um atestado de óbito. Então a dor de Eli não era a morte de Hófni e Finéias. A dor de Eli era o fato de terem levado a arca da aliança, a arca de Deus, a presença de Deus. O texto no versículo 18 diz: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Então ele recebe todas essas notícias, mas quando ele recebe a notícia que a arca da aliança foi levada, ele cai para trás. Ele não suporta saber que a presença de Deus havia sido levada do seu povo, e que ele tinha participação de culpa em tudo isso. O caos se instaura naquele lugar. A situação se torna cada vez pior e pior e pior. Agora o sacerdote, aquele que era a boca de Deus na terra, se vai. E o texto diz que ele se vai com uma dor, uma angústia, porque a presença de Deus foi embora. Nós temos vivido dias, e é o primeiro adendo que eu quero fazer, em que muitas das vezes estamos caminhando só há tempo e não temos percebido isso. Temos vindo à igreja, temos tocado a nossa vida, temos ido ao nosso trabalho, mas a presença de Deus já não está com muitas pessoas há muito tempo. Desculpa o texto, a expressividade dele. E ele, ao término da sua vida, porque o apóstolo Paulo fala da mente cauterizada, ou seja, de algumas coisas que nós achamos que são normais, mas que não são, de alguns proveitos ou de algumas bênçãos que acontecem na sua vida, e Deus está dizendo: o que tem te acontecido é fruto do teu trabalho, não é fruto da bênção que eu dou, porque aquilo que eu dou ninguém pode tirar. E Deus então, ele começa de uma certa forma a dar alguns anúncios através do Benjamim.
Eli não suporta isso, não suporta esse fato, e ele morre. Só que a Bíblia fala de um abismo chamando um outro abismo no fragor das suas catatutas. Ou seja, uma água que desce de uma corredeira, e quanto mais ela desce, mais difícil fica de tentar paralisá-la. A Bíblia diz, no contexto do versículo 19, daí por diante, o texto diz que estando sua nora, mulher de Finéias, repita comigo, mulher de Finéias, sua nora, repita comigo, sua nora, quando ela recebe a notícia de que o seu marido havia morrido, o seu sogro havia morrido, ela que está em processo de gestação, ela que está grávida, o texto é muito claro, próximo do parto, há uma antecipação. Essa mulher consegue agora e começa a sentir uma dor que ela não imaginou sentir. Ela se vê numa condição que ela não se imaginou viver. O seu marido morto, seu cunhado morto e o seu sogro morto, todos mortos. E ela acelera o processo de gestação. Ela começa a sentir uma dor muito intensa, uma dor, doída demais. Uma dor que vai tomando conta dela. Uma dor que agora faz com que ela perca o controle das coisas. Uma dor que começa e a sua intensidade vai aumentando. E à medida que a intensidade da dor ela vai aumentando, automaticamente essa mulher começa um preparo para um parto. Ela começa ali, nesse exato momento, a antecipar o preparo de um parto. E tudo isso acontece em meio a esse anúncio, em meio a essas notícias ruins. Tudo isso acontece em meio a tudo isso que foi relatado para vocês aqui. O texto diz: estando sua nora, mulher de Finéias, grávida, próximo parto, ouvindo essas novas, e de que a arca fora tomada, e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. A primeira coisa que eu quero deixar para você aqui é que Deus entende a sua dor. Deus entende a sua capacidade de receber essa sua dor, de viver esse tempo de dor na tua vida. Deus entende esse momento que você está passando, esse momento que você já passou, ou esse momento que você conhece alguém passando por uma dor tão doída, tão desconfortável, uma dor que mexe com a alma. Já não é mais uma criança no ventre, é uma dor que mexe com a alma, é uma dor que mexe com a consciência de que agora o meu filho que está para nascer não vai ter um pai, não vai ter um sogro, não vai ter um tio, não vai ter ninguém, não vai possuir ninguém para chamar de avô, ninguém para chamar de tio, ninguém para chamar de pai. E essa mistura de sentimentos no coração dessa mulher fez com que esse parto fosse acelerado. E a dor que doía, essa expressividade, essa dor que ninguém entende, mas só entende quem passa, essa dor que só entende quem vive, essa dor que você tenta contar para alguém, mas ninguém te compreende, porque é você que está sentindo ela. Ninguém entende a intensidade dessa dor, porque é você que está passando. Não é o teu irmão, não é o teu vizinho, não é o teu marido. Você tenta contar para ele não entende. Você tenta contar para ela não entende. Ele acha, eu atendi uma pessoa hoje em rede social de um outro estado, uma jovem de 16 anos. Ela diz: pastor, me ajuda por favor, eu estou entrando num quadro depressivo, pastor. Eu conto para minha mãe, ela acha que é besteira. Eu não sei mais o que eu vou fazer da minha vida, me ajuda. Só que eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho como ir socorrer essa jovem. E ela falou: minha mãe me proíbe de ir na igreja, pastor. Eu peço a Deus para completar os meus 18 anos, para poder cultuar. Eu assisto as suas mensagens, suas pregações. Deus hoje, Ele te parou para dizer o seguinte: pode ser que ninguém entenda a sua dor, mas eu, Senhor, compreendo o que você está vivendo, o que você está passando. A notícia te abalou,
Essa notícia te fragmentou, está tentando te destruir, mas Deus hoje te pega dizendo o seguinte para você: eu entendo a sua dor, eu entendo o nível da sua dor. Aquilo que ninguém compreende, Deus está dizendo: eu entendo. Aquilo que ninguém terá palavras para expressar, para te acalentar, Deus está dizendo: eu entendo a sua dor. Só que o instrumento de Deus, no versículo de número 20, vem através das parteiras. No versículo de número 20, o texto, ele vai dizer, presta atenção aqui por favor, ele vai dizer: ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas. Quando elas percebem que essa mulher que está no auge da dor, as parteiras são os instrumentos de Deus para virar para ela, para dizer: não temas. Tem alguém do teu lado aí? Vira para o amado, vira para a amada e diga: não temas. Deus hoje está dizendo para você: não temas. Deus hoje está dizendo para você: aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Ele está te declarando: não temas. Fica firme aí no teu lugar, não temas. Essa dor não pode te consumir, não pode te matar, não pode arrancar os projetos que Deus tem para a tua vida. Não temas. O texto é claro, porque elas viram e dizem: não temas, não temas. E Deus hoje está virando para você, está dizendo: não temas. Você está entendendo? Você recebe isso aí em nome de Jesus? Não temas. Eu não sei qual é o nível da tua dor, mas Deus está dizendo: não temas. Deixa eu repetir isso aí, olha para o pastor. Eu não sei qual é o nível da tua dor, mas Deus está dizendo para você: não temas. Não temas. Você está entendendo? Diga amém. Fica firme aí, não temas. Não temas. Já chegou uma palavra de vitória para alcançar a tua vida. Eu aprendi uma coisa no meu tempo de evangelho: a me agarrar em palavras. Num momento muito difícil da minha vida, que eu perdi meu emprego muitos anos atrás, muito difícil da minha vida, eu fui ao meu pastor e contei o que eu vivi, o que eu estava vivendo. E ele me perguntou: Alexandre, qual é o seu sonho? Eu falei: pastor, perdi o emprego, o senhor não está entendendo. Aí ele perguntou: Alexandre, qual é o seu sonho? Eu falei: pastor, o senhor não está entendendo, perdi o emprego, que negócio de sonho. E aí eu falei: meu sonho é abrir a minha própria oficina. E aí ele falou: vá, porque vai dar tudo certo. Eu me aprendi a me agarrar em palavras. O homem de Deus liberou uma palavra para a minha vida. Ele disse: vá, pois vai dar tudo certo. Dali por diante, Deus me permitiu abrir a primeira oficina, e dali a coisa foi se encaminhando para algo melhor, algo melhor. Então Deus hoje está dizendo para você: se agarre nessa palavra hoje, não temas. Fica firme aí no teu lugar, não temas. Não deixa de forma nenhuma se perder a palavra que Deus está liberando para você. Amém? Ou seja, elas vão dizer assim: pois tivestes um filho. Repita comigo: filho. Homem. Homem, filho, significa honra. Então Deus está dizendo para você: estou preparando um tempo de honra para a tua vida. Só permaneça firme, não temas. Você entendeu? Diga amém, amados. Em nome de Jesus, em nome, segura aí para mim, segura. Em nome de Jesus, deixa eu liberar de novo isso aqui. Deixa eu liberar para você pegar no teu espírito aí. Deus está preparando um tempo de honra para a tua vida. Ele está dizendo que essa gestação espiritual produzirá honra para a tua vida em nome de Jesus. Só que o texto diz que ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Deus tem prazer em abençoar os seus. Está dizendo: por favor, não confunda a tua dor com aquilo que você já vem gerando há muito tempo. Não confunda as notícias que te chegaram agora com aquilo que você já vem gerando há muito tempo. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Se porventura você hoje recebe uma notícia ruim, mas você já vem gerando uma promessa já há alguns meses, alguns anos, um período longo da tua vida. Deus está dizendo: a notícia boa é o nascimento da criança, vai superar todas as suas dores. É o nascimento da promessa, vai superar todas as suas dores. Deus está dizendo: não confunda as dores, não junta uma coisa na outra. E por favor, não abra a boca para amaldiçoar aquilo que Deus te deu como honra. O versículo seguinte, além dela fazer pouco caso, ela chama o menino de Icabô. Foi-se a glória de Deus, de Israel.
foi-se a glória de Israel. E ela dá um nome para esse menino, ela chama de Icabô. Aprenda uma coisa: Icabô não era um acontecimento, Icabô era uma criança que não tinha nada a ver com o acontecimento. Na maioria das vezes a gente não sabe muito bem definir, na maioria das vezes a gente não sabe muito bem separar uma coisa da outra. E quando ela abre a boca, ela abre para dizer Icabô. O que essa criança tinha a ver? O que ela tinha a ver com esse momento difícil? Tem uma mensagem que eu ministro, e essa mensagem, ela fala sobre, o tema dela é solucionadores de problema. Existem problemas que você não vai conseguir solucioná-los, mas você pode isolá-los. Porque se você não aprender a isolar problemas, pode ser que esse problema vira uma metástase e destrua todo o corpo. Deus está dizendo que vão existir problemas que você não vai conseguir solucioná-los, mas você vai conseguir reduzi-los. Aprenda a transformar uma tempestade num copo d'água. Deus está dizendo: não confunda os acontecimentos dos dias atuais com uma promessa que Deus tem lá atrás, te declarou, te deu lá atrás e que está no tempo do cumprimento. Você está entendendo? Diga amém. Hoje foi ministrado pela manhã justamente esse tempo em que uma promessa é lançada e o cumprimento dela acontece, ou seja, o processo disso. De repente você está no meio desse processo, de repente no meio desse processo agora você recebe uma palavra, mas Deus está dizendo: está próximo de se cumprir o que eu te falei, que vai se cumprir em nome de Jesus. Repita comigo: vai se cumprir em nome de Jesus. Repita comigo: se foi o Pai, se veio dele, vai se cumprir em nome de Jesus. Deus está dizendo para você ficar firme no meio do teu processo, ainda que se levante uma situação desfavorável, algo que tu não entenda, algo que você não compreenda. Deus está dizendo: fica firme, porque eu tenho uma promessa com você, e o que eu tenho contigo vai se cumprir. Independe do que as pessoas falam, independe das dores circunstanciais. O que você tem vivido, o que você não tem entendido, são dores circunstanciais. Está doendo, mas vai passar. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: não abra a tua boca para amaldiçoar aquilo que Deus está te dando como bênção. Não abra a tua boca para amaldiçoar aquilo que Deus declarou que é bênção na tua vida. Levanta uma das tuas mãos, diga assim: eu faço parte de uma geração que transforma maldição em bênção. Aprende uma coisa, minha voz está indo embora. Aprende uma coisa: quando a maldição vem na tua direção, vem um trabalho de macumbaria na tua direção, vem uma palavra, vem um olho grande, vem uma palavra maldita do inferno dizendo: você não vai conseguir, você não vai suportar. Quando tudo isso chega, tudo isso é revertido, porque maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Deus está dizendo: sabe por que eu vou fazer isso? Me dá mais som aí, por favor. Sabe por que eu vou fazer isso? Sabe por que eu vou me manifestar dessa maneira? Para que o povo inimigo saiba que você tem um Deus poderoso, um Deus poderoso na tua vida. Então Deus está dizendo para você: tranquiliza o teu coração, acalma a tua alma, porque mesmo que no meio do teu processo, agora um euroquilão, um tufão se levantou, Deus está dizendo: ninguém vai perecer, ninguém vai morrer, porque eu sou contigo. Diga amém por isso. Por favor, só não abra a tua boca. Ela, quando abre a boca, ela chama o menino de Icabô. Foi-se a glória de Israel. O menino gera Meribá, aonde Meribá, que significa, olha o que diz, depois que ele cresce, que ele gerou Meribá, olha o que diz: quantas foram as vezes que ele se levantar, Baal vai derrubá-lo. Você está entendendo o que é uma palavra maldita? Você está entendendo o que foi uma mãe que liberou sobre essa criança a palavra Icabô? Quando ele cresce, ele gera Meribá, e Meribá significa: todas as vezes que ele se levantar, Baal vai derrubá-lo. Então, em nome de Jesus, hoje Deus te trouxe aqui para negativar palavras espirituais malditas do inferno, quebrar sentenças na tua vida. De repente você se entristeceu,
De repente você se fechou para algumas situações. De repente alguém te feriu ao ponto de você falar: eu não quero mais contato com essa pessoa, eu não quero mais ter intimidade com essa pessoa, porque você está ferido. Mas Deus hoje te trouxe nesse ambiente para te dizer o seguinte: não transforme em maldição aquilo que é bênção. Não transforme em maldição aquilo que é bênção, porque se tu não entender isso, e acabou, vai gerar Meribá. E aí Meribá sofrerá, porque já está debaixo de maldição, e vai gerar o que está debaixo de maldição. E você foi chamada para transformar bênção, maldição em bênção. Você foi chamado para quebrar sentenças no nome de Jesus. E eu encerro. Raquel amava o seu marido. Jacó amava Raquel, era sua querida, era a mulher que ele amava, era a mulher que ele desejava. O pai de Raquel, Labão, engana Jacó, dando a ele a sua irmã Lia. Não era Lia que ele amava, era Raquel que ele amava. Depois de uma festa de 7 dias ou mais, Jacó, sem saber que era Lia, se deita com Lia. E o pai vira para ele, o pai de Lia e de Raquel, diz: olha, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para obter a minha filha, para que eu possa te dar Raquel. E Raquel era querida de Jacó, ele a amava com todas as suas forças, com todas as suas entranhas. E Raquel, quando ela está dando à luz a Benjamim, a Bíblia diz que ela sente tantas dores, mas tantas dores, que ela, antes de morrer, ela vira para as parteiras e diz assim: eu quero que o nome dele seja Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia, filho do meu sofrimento. Benoni vai ser o nome dele. E de repente Jacó entra, e Raquel já estava morta. As parteiras olham para Jacó e dizem: olha, ela deixou um decreto para essa criança, ela deixou uma sentença para essa criança, esse menino. Ela disse que o nome dele tem que se chamar Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia, filho do meu sofrimento, filho da minha morte. Você imagina Benoni crescendo, indo ao colégio, e todas as crianças dizendo: tu é Benoni, através da tua vida tua mãe morreu, você foi quem gerou dor na sua mamãe, você foi quem gerou sofrimento, seu nome é maldito. E Jacó entra, o pai entrou, repita comigo: o pai entrou. E quando Jacó entra e que recebe aquela notícia, ele vira e diz assim: negativo, ele vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. E o pai quebrou um decreto, Jacó quebrou uma sentença. Pergunta: pastor, qual a minha função no reino? Função de quebrar sentenças. Eu não sei se você vive no meio da tua família, se você está vendo a família indo por um lado que não é o comum, não seria o favorável. Você olha para os seus filhos e você vê que eles têm seguido caminhos que não são caminhos agradáveis a Deus. Você tem poder de quebrar sentença em Cristo. Você tem poder de abrir a tua boca e dizer: ele não se chamará Benoni, filho da minha dor. Ele não vai ser motivo de vergonha, de opróbrio, ele vai ser motivo de dupla honra. Então hoje, Deus quer que os pais que aqui estão possam abrir a sua boca, e ao invés de amaldiçoar, que possa abençoar seus filhos, que possa dizer: eles serão felizes sim, o casamento dele vai dar certo sim, a vida sentimental dele vai dar certo sim. Pessoas que transformem maldição em bênção, pessoas que possam quebrar sentenças, pessoas que venham entender que no teu processo pode ser que algumas dores tenham alcançado a tua vida. Só que elas não conseguem determinar o teu futuro. Hoje Deus te chama aqui para virar para você e dizer: em mim vocês podem quebrar sentenças.
Repita comigo, só os pais. Diga: meus filhos serão como os rebentos da oliveira. Repita comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repita comigo: Satanás não destruirá a minha família. Repita comigo: toda sentença, todo decreto de morte eu cancelo em Cristo Jesus. Quando Jesus se depara, ele me ensina, a Bíblia me ensina que quando Jesus está vendo uma briga pelo corpo de Moisés, Satanás e um anjo, a briga pelo corpo de Moisés, Miguel vira e diz: que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Ainda que ele tivesse autoridade, um dia Lúcifer esteve num grau acima do dele. Ele decide dizer: que o Senhor te repreenda. Eu encerro exatamente agora e digo para você: existem algumas coisas, eu sempre falo sobre isso porque isso alimenta muito o meu coração, que já estão prontas. E você pode ser a boca, ou que através da tua vida vai levar a bênção para dentro da tua casa. Posso falar com os filhos? Os filhos, através de vocês, a presença de Deus alcançará toda a tua casa. Toda. Deus vai encher a tua casa através de vocês jovens. Porque o Senhor está entregando na tua mão essa noite o poder. Porque Ele te deu poder e autoridade para quebrar sentenças. Posso falar com pais aqui? Posso? Pais, se observar seus filhos com desvio de conduta, abram a boca e imediatamente diga: eu não viverei nenhum tipo de desonra dentro da minha casa. Olha nos olhos e diga: meus filhos homens nasceram para ser homens. Minhas filhas mulheres nasceram para ser mulheres. Mulheres vão se casar com homens, homens vão se casar com mulheres. Hoje Deus te trouxe aqui e te deu poder e autoridade para lançar palavras também na vida de outras pessoas, de dizer a elas: eu não sei o que você está vivendo, mas saiba de uma coisa, o meu Deus hoje me dá autoridade para te dizer que Ele está transformando toda maldição em bênção. Repita comigo: repita comigo: o meu Deus em Cristo transformará toda maldição em bênção. A minha família será conhecida como família bendita do Pai. Fica de pé, em nome de Jesus. Se aí no seu lugar você tem vivido um tempo de maldição, você tem visto algumas coisas acontecendo no seio da tua família, você tem observado que é uma maldição hereditária, isso tem te consumido. Eu queria que você pudesse
colocar as mãos à altura do teu coração e numa batalha pessoal com Deus, dizer: Deus, hoje eu entro na posição que eu preciso entrar, e nenhuma maldição chegará à minha tenda, nenhum mal acontecerá, nenhuma praga, nenhuma chantagem, nenhuma contenda, nada se manifestará na minha família, porque eu creio que o Senhor me ungiu para quebrar sentenças do inferno. Toda palavra negativa do inferno, todo olho grande, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria, tudo aquilo que vem tentando contra a tua vida, contra a tua família, hoje, em nome de Jesus, e diga: a partir de hoje, em Cristo, eu recebo autoridade para quebrar toda a sentença do inferno contra a minha vida, em nome de Jesus. Cante conosco assim. Ele abriu mão de